Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamento rápido. Aproveite o nosso cupom GODOY1x e tenha bônus em dobro. Colocou 200, retorna 400, 400, retorna 800, você pode ter de retorno de bônus até R$ 1.500, aproveitando para apostar em esportes e esportes eletrônicos. E hoje tem Fluminense e River Plate, Corinthians estreando com o Vanderlei Luxemburgo contra o Independente Del Valle. Vou botar lá uma fé no Independente Del Valle. Tolima e São Paulo, Tolima em casa, e News Old Boys e Santos News também em casa. Vou lá no News Old Boys, eu acho que os brasileiros nessa vai ficar difícil, tanto na Sul-Americana quanto na Copa Libertadores. Aproveita o nosso cupom aqui, cara, GODOY1x com a 1xBet, link na descrição para você fazer o seu depósito, fazer o seu download e aproveitar aqui o nosso cupom de desconto. Bom, galera, a notícia ela não acaba sendo boa, né? O Flamengo acaba informando e confirmando que o Gerson ele está fora do confronto contra o Racing. Ele acabou nem viajando, né? Ele está no CT, acabou ali a lesão no adutor, uma lesão que acabou sendo ali na origem de numa finalização, no aquecimento do jogo contra o Botafogo no Maracanã. A gente estava inclusive na live fazendo ali, né, o nosso pré-filmando para vocês ali o aquecimento. Foi no momento então que o Gerson acabou sentindo, ficou fora do jogo e agora está fora contra o Racing. Um desfalque importante para o jogador que tá bem integrado já nesse início do trabalho do Jorge Sampaoli, tem sido uma peça importante pelo lado esquerdo. A gente vai falar sobre isso muito mais, falar sobre o Racing também. Então pedir para você deixar o seu like, acompanhar aqui os nossos vídeos, se inscrever, confira aí para você receber a notificação, né? Aperta o sininho, amanhã a gente traz um vídeo especial sobre o Racing e obviamente passa por esse desfalque do Flamengo. A gente vai falar aqui sobre uma questão que o Jorge Sampaoli tem enfatizado em toda a coletiva, ele tem repetido, tem falado várias vezes, ele tem falado muito sobre a contundência, né, ou melhor, a falta de contundência do Flamengo. A gente também pode traduzir como uma falta de efetividade, né, desse time ser mais eficiente. E além desse ponto que o Jorge Sampaoli acabou trazendo sobre esse assunto, teve assim, um diagnóstico dele que, cara, você certamente vai lembrar, você, amigo rubro-negro que tem acompanhado o Flamengo, tem acompanhado também o nosso canal, a gente já tem falado em algumas oportunidades sobre essa questão psicológica, sobre essa questão do time, confiança, etc. Ele falou sobre uma questão de concentração. E aí deixa uma pulga, obviamente, atrás da nossa orelha quando um treinador que acabou de chegar no Flamengo, apesar de ter uma certa experiência, mas ele chegou agora e ele já tem esse diagnóstico por alguns jogos. Pois então, o Jorge Sampaoli, quando teve a oportunidade de falar sobre a falta, né, de contundência do Flamengo, essa falta de efetividade, ele já externou e ele já falou algumas oportunidades, né? Entre essas vezes, ele acabou dizendo aqui, abre aspas, o time está muito apressado para fazer o gol e se desconcentra. Futebol é contundência, também concentração. Jogamos contra um time que estava muito concentrado. Temos que trabalhar. O jogo é contundência e o Flamengo precisa disso. Foi após o jogo contra o Botafogo. E aí, em vários momentos, algumas respostas que ele estava dando aos repórteres, jornalistas presentes na coletiva de imprensa, ele acabou enfatizando, repetindo, o time desconcentra em muitos momentos do jogo. E aí é impossível a gente não associar esse diagnóstico muito rápido do atual treinador com uma questão do Flamengo, do departamento de futebol do Flamengo, liderada, obviamente, ali pelo Marcos Braz, o presidente do Landinha, essas pessoas responsáveis pela falta do profissional da psicologia esportiva dentro desse elenco. É fato que a gente acaba ficando focado pelas questões que acontecem dentro de campo dos 90 minutos, o gol absurdo que o Gabigol acaba desperdiçando no início do segundo tempo, uma outra oportunidade que o próprio Gabigol acaba desperdiçando no decorrer do jogo, próximo ao final do jogo, uma oportunidade que o Pedro desperdiça. O Flamengo perde muitas oportunidades, não é de hoje. Agora, isso é a contundência, a tal da efetividade essa que precisa ser na fase ofensiva, na organização ofensiva, também na organização defensiva, porque você está sofrendo gol de lateral. Agora, a falta de concentração. Tem que ser um alerta, tem que estar ligado esse alerta a pessoas responsáveis que tomam as decisões do Flamengo, que gerem o futebol do Flamengo. E aí, certamente você vai lembrar, ou melhor, pode até relembrar, eu vou deixar o link aqui, de uma pergunta que o canal fez ao Marcos Braz, falando sobre a ausência da psicologia esportiva dentro do departamento de futebol do Flamengo. A resposta do Marcos Braz a essa ausência, né, nesse segmento do departamento, ela é constrangedora. Porque ela externa um desconhecimento, uma ignorância de fato do que esse profissional acha sobre essa dimensão do futebol.
que passa por uma questão tática, física, técnica e também passa por uma questão mental. A resposta que o Marcos Braz nos traz, ele nos dá nitidamente de uma pessoa que trata a psicologia esportiva como se fosse uma psicologia clínica, que ela está presente no nosso dia a dia, que a gente senta na cadeira, acaba desabafando. A resposta dele deixa bem claro que ele desconhece a psicologia esportiva. E aqui no canal a gente vai trazer para o lado da psicologia esportiva, não apenas por uma questão clínica, onde inclusive o próprio Marcos Braz trouxe como exemplo o Michael, que precisou ali estava de um momento pessoal, onde era necessário, e aí o Flamengo, né? A gente está falando da psicologia esportiva. E por que a gente fala da psicologia esportiva? Porque a psicologia esportiva, ela vai auxiliar dentro dos 90 minutos o atleta a tomar as decisões corretas, ao atleta não se desconcentrar, ao atleta inclusive ser mais eficiente, ser mais contundente. Palavras, inclusive, do próprio treinador. Palavras do Jorge Sampaoli. E aí quando a gente traz, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades, né, que a psicologia ela trabalha isso, ela ajuda na concentração, na atenção, no controle do estresse, no controle da ativação, que muitos desses momentos que agora que o Flamengo vive, que é um momento de pressão, que é um momento que o Flamengo precisa se provar, é um momento que o Flamengo precisa reagir. Porque enquanto a bola está entrando, ela é fácil, né? Mas quando ela começa a não entrar, quando começa a ter dificuldades, quando jogadores individuais que têm os seus valores, eles não conseguem mais, né, executar da maneira correta, eles não conseguem mais dar o resultado de sempre que no futebol é de otimizar, a gente está falando sobre desenvolvimento de habilidade. Só que não para por aí não, a gente fala também de treinamento analítico. A gente fala são os treinos, né, que desenvolvem integração aspectos psicológicos, táticos, técnicos e físicos. E aí a gente também acaba passando por uma... Olha essa frase, né, esse texto que acabou o Rui, né, que ele é um especialista lá da FADELP, né, da faculdade lá de Porto, falando sobre a inteligência emocional. Segundo ele, a inteligência emocional é fundamental para nos tornarmos capazes de melhorar habilidades sociais, familiares e profissionais. Isto é, que são determinantes no processo de tomada de decisão em qualquer contexto. Abre aspas, perder a cabeça, realizar algo totalmente impensável, né, como uma agressão, por exemplo, ou bater um pênalti decisivo de forma irresponsável, acontece na prática quando perdemos o controle executivo das ações, que desencadeia um processo em que não conseguimos juntar a dose necessária de racionalidade e nos deixamos apenas guiar pelos processos inconscientes e primitivos, abre parênteses, de luta ou de fuga. E ali, mais do que isso, um outro aspecto, né, da psicologia esportiva, que a gente traz sobre competências psicológicas relacionadas ao futebol, atenção, autoestima, foco e autoconfiança. Eu duvido, amigo rubro-negro, que depois desses pequenos recortes que a gente trouxe aqui nesse vídeo sobre esses aspectos que tem psicologia esportiva, eu duvido se você não associou a algum atleta ou algum momento ou alguma fase ou algum coletivo do Flamengo recente. Eu duvido. O que mostra nitidamente que o desconhecimento de gestão do Flamengo acerca desse tema de psicologia esportiva, onde se alicia a psicologia clínica e não reconhece o valor. O que acaba me estranhando é o ponto de que o técnico não pede ao Flamengo, não coloca um profissional desse para integrar, para estar presente, acompanhando o dia a dia. Isso me causa uma certa estranheza de fato. Agora, a outra é que, como há um pré-julgamento pelo desconhecimento do próprio Marcos Braz, da resposta, a gente está falando de tarefas de jogo, né? Tarefas de jogo, tarefas de caráter individual. E ele tenta aliciar e tenta reproduzir o que é uma psicologia clínica, quando ele diz que quando o jogador achar necessário, nós não temos nada contra, mas quando o jogador achar necessário, ele pode pedir que nós vamos. Onde o paciente, em aspas, muitas aspas, porque no caso não é um paciente, que não é uma doença, no caso você ter um profissional como esse para otimizar. Ele precisa reconhecer uma debilidade onde muitas das vezes, inclusive a própria psicologia, inclusive a clínica, ela diz que a grande maioria dos pacientes eles não conseguem se reconhecer a sua necessidade, porque não é uma questão de autoavaliação, onde a avaliação de terceiros ela é muito mais enriquecedora para você poder enriquecer, otimizar, ou no caso, se for clínico, tratar do indivíduo. É importante dessas aspas do Sampaoli falando sobre concentração, que pode ter relação direto com contundência, tá escancarado. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.